Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Francisco da Ambra College e hoje eu vou gravar um vídeo explicando sobre revalidação de diplomas aqui nos Estados Unidos. Tá? Esse é um assunto que a gente recebe várias consultas aqui. Eu dei uma pesquisada na internet, vi que tem alguns posts um pouco desencontrados sobre o assunto, tem algumas informações corretas, mas às vezes fora de contexto, tem algumas informações erradas. Então vou fazer um resumo, vamos fazer assim, uma abordagem geral sobre como funciona isso aqui, tá? Fazer algumas comparações com o Brasil também, que nós brasileiros somos mais familiarizados com o Brasil e eu espero esclarecer esse assunto, tá? Então vamos lá. Então primeiro, por que revalidar um diploma? Né? Por que, que você vai revalidar? Eu separo isso basicamente em três categorias principais, tá? A primeira é para estudar. Então vamos supor, ou você tem um curso incompleto no Brasil, vamos supor, você fez 2 anos de ciência política no Brasil, um bacharelado, e você quer continuar os seus estudos aqui. Como é que você faz para aproveitar esses créditos numa instituição aqui? Ou o outro caso de estudo seria ir para o próximo nível. Então, vamos supor, você concluiu um bacharelado no Brasil e você quer partir para o nível de mestrado aqui. Você precisa fazer uma revalidação desse bacharelado. Como é que você faz para utilizar esse título aqui? Vou falar também sobre isso, tá? O outro ponto que normalmente o pessoal quer revalidar um diploma é para trabalhar, tá? E para trabalhar, eu divido em duas categorias de trabalho. Uma é uma profissão não regulada. Então vamos supor, você é um administrador, você era um programador, você era um designer gráfico, alguma coisa assim no Brasil, e você quer arrumar um emprego equivalente aqui nos Estados Unidos, tá? Então é um tipo de atividade que você não precisa de uma licença para atuar. Tá? Então, vou falar sobre isso. Será que você precisa revalidar esse diploma ou não? E também, ainda dentro dessa área de trabalho, existe a profissão regulada. Então, profissão regulada é aquela que você precisa de uma licença para atuar. As mais tradicionais aí são médico, advogado, engenheiro, principalmente engenharia civil. Existem outras famosas, dentista, arquiteto, coisa assim. Então, esse tipo de profissão, você não pode simplesmente, eu que não sou médico, não posso simplesmente colocar uma plaquinha ali na minha porta, sou médico e sair atendendo pacientes. Você precisa de uma licença, do Estado, do governo, para atuar como médico, e esse é um tipo de profissão bem específico. Tá? E o outro caso, que eu diria que é bastante comum aqui nos Estados Unidos, é para imigrar. Então, existem algumas categorias de visto que você precisa comprovar um título, seja um título superior, às vezes um título de mestrado, algo assim. E será que você precisa revalidar? Como é que funciona essa questão de revalidação para a imigração? Tá? Falar por alto sobre esses tópicos. Então, vamos começar sobre a legislação, né? Então, existe lei para revalidar nos Estados Unidos? A gente é muito acostumado com no Brasil, porque no Brasil existe, né? Então, a gente tem o artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ele lá define explicitamente o que é revalidação. Então, ele fala lá que revalidação, no caso de graduação, é por universidade pública, no caso de pós-graduação, mestrado, doutorado, é qualquer universidade que ofereça um título equivalente, enfim, existe uma norma legal no Brasil que unifica isso tudo. Tá? Enquanto que nos Estados Unidos não tem isso. Tá? Não existe uma norma de revalidação, uma lei central de revalidação. Tá? E isso deixa os brasileiros muito desconfortáveis, vamos dizer assim, porque a gente no Brasil é muito acostumado com ter lei para tudo, tem um carimbo do governo para tudo, e aqui não, é bem livre nesse sentido, tá? Na maioria dos casos. Então, vou falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos começar sobre estudo. Então, o estudo aqui eu incluo ou você se matricular para o próximo nível, que seria, por exemplo, você fez um bacharelado no Brasil e quer fazer um mestrado aqui, ou aproveitamento de créditos. Então, algum curso incompleto que você quer aproveitar os créditos aqui para terminar aqui nos Estados Unidos. E, basicamente, isso é critério da instituição de ensino. Tá? Em geral, a instituição de ensino, quando ela vai receber uma credencial estrangeira, ela vai fazer algum tipo de análise de equivalência. Essa análise ou ela é feita internamente na instituição, ou ela vai te pedir para você fazer isso com um terceiro. Tá? A análise interna depende da instituição, então você tem que entrar em contato com a instituição de ensino onde você quer estudar e perguntar como que eles fazem para as credenciais que você tem. Então, vou dar um exemplo. Aqui na Ambra, nós que lidamos muito com estudantes brasileiros, nós temos procedimentos internos e a gente se sente confortável para analisar credenciais estrangeiras vindos do Brasil, porque a gente sabe como funciona o sistema educacional brasileiro. Então a gente não precisa de um terceiro para fazer essa avaliação para a gente. Já de outros países, nós não temos
segurança para fazer esse tipo de análise. Então a gente encaminha os alunos que estudarem em outro lugar para agências terceiras, para elas fazerem essa análise de equivalência e encaminharem um relatório para a gente. Tá? Então, entre em contato com a instituição de ensino, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de análise de equivalência, e eles vão te dizer certinho, olha, você estudou no Brasil? Ah, ok. Então, essas agências aqui, nós aceitamos a análise dessas agências, encaminha para elas e manda o relatório para a gente, que a gente vai dar uma olhada no seu relatório e ver se é possível aproveitar os créditos ou você continuar os estudos aqui ou não. Tá? Vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Trabalho de profissão não regulada. Então, aqui vamos supor um exemplo. Você era programador no Brasil, tá? Vamos supor que você programava Java e era contratado por uma empresa no Brasil, formado em ciência da computação no Brasil, quer trabalhar aqui e arrumar um emprego de programador, tá? É uma profissão não regulada. O que você vai precisar revalidar esse diploma de ciência da computação? Isso vai ser critério do empregador, tá? Em geral, não, tá? Em geral, você vai só dizer que se formou no Brasil, qual que é a sua experiência profissional, e o empregador vai querer ver se você sabe fazer o que é pedido para a vaga ou não, e a depender dele, ele vai fazer só uma análise interna, vai olhar, ok, você fez ciência da computação no Brasil, tá ok. Ou ele vai pedir, no máximo, vai pedir para você fazer uma análise por um terceiro. Se isso for muito importante para ele, o fato de você ter um título de bacharelado, um título de mestrado, ele pode querer que você faça uma análise por um terceiro, só para ele entender do que se trata o ensino do Brasil, porque a maioria das pessoas aqui não vai saber como funciona o ensino em todos os lugares do mundo. Né? Então aqui é um país que tem muito imigrante, então tem gente que se formou no Brasil, na Argentina, em vários países da Europa, na China, no Japão, e os sistemas educacionais de cada país são diferentes. Tá? Agora, o que é essa análise de equivalência que eu falei, tanto para estudo quanto para trabalho? Tá? Análise de equivalência, elas são feitas por agências privadas, independentes. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com o governo. Então, são associações, e cada associação dessa tem várias empresas que fazem análise de equivalência estrangeira. As três mais famosas aqui, eu diria as três principais aqui dos Estados Unidos, são a NACES, a AICE e a ACRO. Eu coloquei o link ali, o endereço de cada uma delas. Se você entrar no site de cada uma delas, você vai ver que cada associação dessa tem várias agências privadas que fazem análise. Tá? E o que é essa análise? Essa análise, ela nada mais é do que uma tradução, e eu digo aqui não dizendo tradução de idioma, mas uma tradução semântica do sistema educacional do país onde você estudou, no caso o Brasil, para o sistema educacional dos Estados Unidos. Tá? Então, por exemplo, muitas instituições no Brasil, elas vão utilizar o que é chamado de IAA, que é o índice acumulado, né? O índice das suas notas acumuladas, que vai de 0 a 10, que seria a sua média final acumulada. Né? Aqui nos Estados Unidos, utiliza-se o GPA, Grade Point Average, que vai de 0 a 4. Então, essa agência, por exemplo, ela vai saber como é que funciona no Brasil, vai dizer, ó, se você tirou uma média acumulada X, isso equivale a um GPA Y aqui, por exemplo, 3,5, enfim. Então, quando um americano ele olha um histórico escolar e ele vê um IAA, ele provavelmente não vai saber do que se trata. Mas quando ele vê um GPA, ele sabe exatamente o que se trata, porque é assim que ele estudou, é assim que ele é familiarizado. Mesma coisa, questão de créditos, horas-aula. Então, essa agência vai saber como é que funciona no Brasil, vai saber como é que funciona aqui, vai fazer uma conversão para que quando um americano olhe, ele entenda do que se trata. Tá? E o outro ponto é a questão do título. Então, um bacharelado no Brasil é a mesma coisa que um bacharelado nos Estados Unidos, ou ao menos parecido? Então, essa agência vai dizer, olha, essa pessoa fez um bacharel em ciência da computação no Brasil, e isso, em geral, se parece ou equivale a um bacharel aqui nos Estados Unidos, de acordo com a nossa opinião. Então, por exemplo, uma coisa que é bastante comum, que é diferente entre Brasil e Estados Unidos, é o MBA. Né? Então, o MBA, na verdade, no Brasil, eu acredito que é diferente de qualquer lugar do mundo. MBA no Brasil é uma mera pós-graduação lato sensu, enquanto aqui nos Estados Unidos é um mestrado, é um dos títulos mais prestigiados que tem aqui nos Estados Unidos. Então, quando um brasileiro, por exemplo, ele coloca no currículo dele que ele fez um MBA no Brasil, e ele mostra isso para o americano vai achar que ele fez um mestrado.
né? Porque MBA nos Estados Unidos é um mestrado. E se você mandar para uma análise para uma agência qualquer dessa, você vai ver que MBA não é traduzido como MBA nos Estados Unidos, é traduzido como Graduate Certificate, tá? Que é uma pós-graduação. Então, coisas desse tipo são importantes, tá? Então, isso que é a análise de equivalência. Ela é um relatório feito por uma agência independente dizendo o que você fez no Brasil e como que essa agência entende que isso equivale aos termos educacionais aqui dos Estados Unidos, tá? Então, alguns pontos importantes. Primeiro, essa análise de equivalência, ela tem um caráter meramente opinativo, tá? Então, ela vai dizer, olha, de acordo com a nossa análise, a gente entende que esse título de bacharelado equivale a um título de bacharelado aqui nos Estados Unidos, que esse IAA equivale a esse GPA, e coisa assim. Ninguém é obrigado a aceitar uma análise de equivalência. Então, você vai levar isso para a instituição de ensino vai ler e vai achar, ok, concordo com esse relatório, ou não concordo com esse relatório, não é suficiente para a gente. Tá? Então, é meramente um caráter opinativo, isso não é algo do governo que tem um selo que vai dizer, você é obrigado a aceitar essa análise, nada assim. Tá? Segundo ponto, que está mais ou menos dentro do caráter opinativo, né? O aceite final vai ser sempre critério de quem recebe essa análise, seja a instituição de ensino ou seja o empregador. Tá? Ninguém é obrigado a aceitar uma análise de equivalência. E por último, a análise ela vale tanto quanto a reputação de quem fez essa análise. Tá? Ou seja, não existe uma agência que faz análise que todo mundo aceita. Por exemplo, eu posso fazer uma análise de equivalência, eu que não tenho uma empresa de análise, e fazer aqui um relatório e dizer, olha, essa aqui é a análise que o Francisco fez. Alguém vai aceitar essa análise? Provavelmente não, tá? Porque eu não tenho uma empresa, eu não faço parte dessas associações de análise. Então é importante que você verifique com a instituição de ensino, principalmente, que isso é muito usado para a instituição de ensino, qual a agência que eles aceitam a análise. Tá? Então não adianta nada você fazer uma análise de equivalência numa agência que aquela instituição não aceita, se você quer estudar lá. Então pergunta antes para a instituição de ensino as agências que ela aceita, e aí você vai lá naquela agência e pede a análise de lá, porque aquela instituição provavelmente vai aceitar aquela análise. Tá? Então isso seria a análise de equivalência. Agora, passando para profissões reguladas. Então, médico, engenheiro, coisa assim. Como é que funciona esse tipo de revalidação? Você é médico no Brasil, quer atuar como médico aqui. Você é engenheiro civil no Brasil, quer atuar como engenheiro civil aqui. Isso vai depender do conselho de classe que regula a profissão no estado. Tá? E isso varia de estado para estado. Então, a advocacia ela é regulada de maneira diferente na Flórida, ela é regulada de maneira diferente em Nova York, na Califórnia. Cada conselho tem liberdade de fazer alguns ajustes, né, de estado para estado. Então é importante você saber em qual estado que você quer atuar naquela profissão, tá? E perguntar, entrar em contato com o conselho de classe daquele estado para ver o que você tem que fazer para atuar naquela profissão, tá? Outra opção é o aproveitamento de créditos para concluir o curso nos Estados Unidos. Tá? Então essa é uma opção que muitas vezes vai se apresentar para você, é você entrar em contato com uma instituição de ensino que ofereça um curso preparatório para o exercício daquela profissão e ver se eles aproveitam alguns créditos que você fez no Brasil, no seu curso lá no Brasil. Em muitos casos isso não vai ser possível, em alguns isso vai ser. Vai depender muito da profissão, vai depender muito da instituição de ensino, mas é um outro caminho. Tá? Às vezes até o próprio conselho de classe do estado vai dizer para você, olha, a gente não aproveita nada do Brasil, a sua licença do Brasil não tem nada a ver com a licença daqui, você vai ter que fazer o curso aqui. Tá? É possível que o conselho de classe te diga isso. Esse é o caso, por exemplo, para advogar na Flórida. Você é advogado no Brasil, então o máximo que você vai conseguir aqui é cumprir o requisito do título de bacharelado e você vai ter que fazer o Law School aqui para atuar na Flórida. Já em outros estados é diferente. Tá? A gente tem até conteúdo sobre isso no nosso blog, sobre o caso específico da advocacia. Tá? Então, alguns exemplos. Supor, você é advogado no Brasil. Você quer atuar como advogado na Flórida, você vai ter que entrar no The Florida Bar, que seria o equivalente à OAB aqui da Flórida, e perguntar para eles como é que funciona. Você quer atuar na Califórnia? É diferente o requisito da Flórida. Então você tem que entrar em contato com o State Bar of California e perguntar lá. Você é médico? Quer atuar como médico na Flórida? Entre em contato com o Florida Board of Medicine, na Califórnia, por exemplo. Só botei Califórnia e Flórida aqui a título de exemplo. Você vai ter que entrar em contato com o Medical Board of California. Tá? Em alguns tipos de profissão,
os critérios vão ser muito parecidos de estado para estado. O caso de medicina é uma coisa meio que unificada, por exemplo. Então você vai ter que fazer os STEPS, o USMLE, então tem uma série de coisas que você tem que fazer que normalmente vai ser o mesmo para cada estado. Mas já a advocacia, por exemplo, não é. Tá? Engenheiro, então entra em contato com o board e pergunta como é que funciona para você revalidar a sua licença, os seus estudos do Brasil, para atuar na profissão regulada aqui. Tá? Agora, então é importante, verifica se a sua profissão é regulada. Tá? Em geral, as profissões tradicionais no Brasil são reguladas aqui também. Tá? Se ela for regulada, entre em contato com o board responsável. Ou, no segundo caso, verifica com uma instituição de ensino que oferece aquele curso, tá? Se é possível aproveitar os seus créditos do Brasil para você concluir o curso aqui nos Estados Unidos e aí fazer o caminho normal que um americano faria aqui. Tá? Agora, uma pergunta muito comum. Minha profissão é regulada ou não nos Estados Unidos? Tá? Isso é o seguinte, você vai ter que ver no estado. Em geral, vou passar o exemplo aqui da Flórida. Então, o estado da Flórida oferece tem uma página chamada Florida Department of Business and Professional Regulation. Coloquei o link aqui. Você entra nesse link e você vai ver todas as profissões que você precisa de uma licença para atuar. Não tem todas lá, mas a grande maioria das não comuns, né? Então, eu acredito que medicina, advocacia não está lá, porque é meio que óbvio, todo mundo sabe, é regulado diferente, né? Agora, vai ter coisa ali que, por exemplo, não necessariamente no Brasil é regulado. Por exemplo, cabeleireiro. Não sei se no Brasil é regulado, acredito que não, mas aqui na Flórida é. Então você precisa de uma licença para ser cabeleireiro. E ali vão ter os requisitos. Ou, se você tem uma dúvida, tem um telefone de contato, é só ligar lá e perguntar. Tá? Então liga lá e pergunta: eu sou programador no Brasil, preciso de uma licença para atuar como programador nos Estados Unidos? Vão dizer que não. Eu sou barbeiro, sou cabeleireiro no Brasil. Preciso de uma licença para atuar como barbeiro na Flórida? Vou dizer que sim, precisa. E aí eles vão te dizer quais são os requisitos, o que você precisa fazer para atuar como barbeiro aqui. Então, quer saber se a sua profissão é regulada? Entre em contato direto com eles e pergunta. Ou, outra opção, procura uma instituição de ensino que oferece um curso que prepara para aquela profissão e pergunta. Tá? Não é o caminho, diria, mais ideal, não é o caminho ideal, né? O caminho ideal é você perguntar direto por quem regula a profissão e não com a instituição de ensino. Mas o caminho da instituição de ensino é uma opção. Tá? Certo. Imigrar. Então, outro ponto comum é imigrar. Alguns tipos de visto vão exigir que você comprove títulos. Né? Então, vai exigir que você tenha título superior, título de mestrado, título de doutorado, enfim, depende. Isso aqui vai ser critério da imigração. Em geral, eles aceitam análise de equivalência, mas isso aqui, gente, é bem simples. Pergunta para o seu advogado de imigração. Tá? O seu advogado de imigração vai te dizer, em geral, cada advogado trabalha com algum tipo de agência que ele prefere, porque os tipos de relatórios são diferentes. Tem advogado que gosta da agência X, da agência Y, tem advogado que gosta de outra. Então, conversa com o seu advogado de imigração, tá? Pergunta para ele qual agência que ele gosta, se ele faz isso sozinho, enfim. Conversa com o seu advogado e ele vai te dizer isso aqui é bem tranquilo, a imigração geralmente é bem flexível com relação a isso, tá? Então vamos lá, um resumo. Para você estudar, seja aproveitar crédito ou continuar seus estudos, vai ser critério da instituição de ensino. Escolhe a instituição de ensino onde você quer estudar, pergunta diretamente para ela. O que eu faço para aproveitar os meus estudos ou continuar os estudos aí? E eles vão te dizer, ou a gente faz a análise interna, ou você tem que me mandar um relatório dessas agências aqui, de alguma dessas agências, e eles vão te dar a lista. Tá? Trabalho não regulado, critério do empregador. Em geral, você não vai precisar de uma análise aqui para isso. A análise pode te ajudar a esclarecer algumas coisas. Então, mas basicamente a sua formação vai continuar sendo do Brasil. Tá? Então você vai dizer, olha, eu me formei, bacharelado disso no Brasil, é o que você vai botar no seu currículo. Quando te perguntarem, você vai dizer isso. Pode ser que para algum empregador seja importante ter uma análise de equivalência? Pode ser que sim. Tá? E aí ele ou vai te dizer a agência, ou você pode proativamente procurar uma agência e apresentar um relatório, coisas assim. Tá? Mas em geral, eu diria que para trabalho não regulado não vai ser muito necessário assim. Tá? Trabalho regulado. Então, trabalho de profissões reguladas, medicina, advocacia, coisas do gênero. Primeiro, verifica se a sua profissão é regulada no estado ou não. Tá? Entre em contato com o departamento responsável por regulação de profissão no estado ou com o board de educação do estado e pergunta para eles quais são os critérios para você aproveitar os seus estudos ou a sua licença aqui nos Estados Unidos. Alternativamente,
entre em contato com uma instituição de ensino que oferece aquele curso nos Estados Unidos e pergunta se dá para aproveitar algo que você fez no Brasil. Imigração, critério da imigração, mas aqui eu diria consulta o seu advogado de imigração, tá? Seu advogado de imigração, isso aí não vai ser, isso vai ser o menor dos seus problemas na imigração, vai ser essa análise de equivalência. Só consulta o seu advogado, ele vai te dizer qual agência que ele usa, você manda seus documentos lá para aquela agência e vai receber o relatório e está resolvida essa questão de imigração, tá? E agora um ponto final, relembrando sobre a análise de credencial, tá, gente? Então, muita gente chama essa análise de credencial de revalidação, tá? Eu diria que não é, porque revalidação no Brasil, pelo menos, é algo definido por lei, que todo mundo é mais ou menos obrigado a aceitar. A análise de credencial é algo meramente opinativo, feito por uma instituição privada, que é pertencente a uma associação ou não, e ela é basicamente um relatório dizendo, ó, de acordo com a minha opinião, esse curso aqui de bacharelado do Brasil equivale a um curso de bacharelado nos Estados Unidos, você entrega para alguém e vai ser critério desse alguém aceitar ou não aquele relatório ou aquela opinião, tá? Agora, fazendo uma breve comparação aqui entre Estados Unidos e Brasil, sobre legislação centralizada. Nos Estados Unidos não existe legislação centralizada sobre o assunto, no Brasil tem. Tá? Então, no Brasil tem lá a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, falando sobre, especificamente, explicitamente sobre a revalidação. Análise de equivalência. Nos Estados Unidos, seria essa feita por agências independentes que eu falei com caráter opinativo. No Brasil, seria a revalidação em si. Essa análise de equivalência seria ou a revalidação ou o reconhecimento, e ela no Brasil é feita por universidades públicas, para níveis de graduação, ou por universidades, aí no caso entra também as privadas, que ofereçam curso, no caso de mestrado e doutorado. Tá? Aproveitamento de créditos antes da conclusão. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é igual, vai ser critério da instituição de ensino. Então você vai entrar em contato com a instituição de ensino e dizer, olha, eu fiz o curso X no outro país, quero aproveitar meus créditos aqui, eu posso? A instituição de ensino nos Estados Unidos vai te dizer sim ou não, vai te dizer quais os procedimentos para isso. No Brasil é a mesma coisa. Cada instituição tem o seu procedimento interno de aproveitamento de estudos e eles vão te dizer o que você tem que fazer para isso. Continuando na parte de estudos, matrícula em grau superior. Então você conclui um bacharelado, quer fazer um mestrado. O título de bacharelado vai servir? Nos Estados Unidos, vai ser critério da instituição de ensino. No Brasil, eu coloquei aqui como revalidação para você ter segurança. Tá? Então, para você estar seguro, se o título de bacharelado, por exemplo, que você fez no exterior, vai servir para você entrar no mestrado no Brasil, a revalidação com certeza vai servir. Tá? Pode ser que tenha alguma instituição que seja diferente, não sei, mas a revalidação serve para todos os casos. Trabalho não regulado. Aqui é a mesma coisa, critério do empregador. Então, quando você vai encontrar procurar um emprego nos Estados Unidos que não é regulado, você vai simplesmente dizer que se formou no Brasil e isso vai ser suficiente ou não para o empregador, a depender da vaga. Mesma coisa no Brasil. Você estudou nos Estados Unidos e quer trabalhar no Brasil numa profissão não regulada, você vai dizer que se formou nos Estados Unidos. Isso vai o empregador que vai decidir se isso é suficiente ou não para ele te contratar. Tá? Agora, trabalho regulado. Nos Estados Unidos, vai ser critério do conselho de classe do estado que regula aquela profissão. Tá? Já no Brasil, é a revalidação. Então, vamos supor, você fez medicina no exterior, quer atuar como médico no Brasil, você tem que fazer a revalidação normal e depois se inscrever no CRM. Já nos Estados Unidos, não, você vai ter que entrar em contato com o conselho que regula a medicina e perguntar quais são os procedimentos para isso. Tá? A segunda opção para trabalho em profissão regulada é você tentar aproveitar créditos numa instituição que ofereça aquele curso e concluir o curso nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, mesma coisa. Você pode tentar entrar, vamos supor, você estudou medicina na Bolívia e você quer concluir o curso de medicina no Brasil, você pode entrar em contato com uma instituição que ofereça medicina no Brasil e perguntar se eles aproveitam os créditos que você fez na Bolívia. Vai ser critério deles aceitar ou não. Tá? Imigração, aí eu diria que nos Estados Unidos eu coloquei consulte seu advogado, tá? Então isso aqui em geral, a imigração é bem tranquilo, você vai perguntar para o seu advogado qual agência que ele usa. No Brasil, eu coloquei consulte seu advogado, porque eu sinceramente não sei como funciona a imigração no Brasil, tá? Mas por via das dúvidas, consulta o seu advogado. Então, era basicamente isso. Espero ter esclarecido o assunto sobre revalidação, falei de maneira geral, tá? Não citei nenhuma profissão em específico. No caso da advocacia, a gente já tem um conteúdo preparado sobre isso, explicando como que você faz para
fazer essa revalidação do Brasil para cá, para os Estados Unidos, no caso da advocacia. Das outras profissões a gente não tem nada específico pronto, mas é bem tranquilo de você encontrar, é só entrar em contato com o board do estado que regula a profissão. Tá ok? É isso aí, obrigado, espero ter ajudado.